Em nosso planeta, existem diversos elementos que formam a tapeçaria rica e diversificada da vida. No entanto, poucos elementos têm capturado a imaginação e a cobiça da humanidade como o ouro. Um metal precioso que tem sido sinônimo de riqueza, poder e beleza por milênios. Mas, você já se perguntou de onde vem o ouro? Como esse metal brilhante é formado no universo? E o que isso pode nos dizer sobre a origem dos elementos mais pesados, que são fundamentais para a existência de vida como a conhecemos? Hoje, convido você a embarcar em uma jornada conosco, enquanto exploramos o fascinante processo de criação do ouro. Desvendamos os segredos dos elementos mais pesados que compõem o nosso mundo e o universo ao nosso redor. Os elementos são as substâncias mais puras da natureza, compostas por átomos que possuem o mesmo número de prótons em seus núcleos. Eles são os tijolos fundamentais que compõem toda a matéria no universo, desde o ar que respiramos até as estrelas distantes no espaço. Mas o que torna cada elemento único? A resposta está no número de prótons em seu núcleo, que determina sua identidade e suas propriedades químicas. Por exemplo, o ouro, que é o tema central do nosso vídeo, é um elemento com o número atômico 79, o que significa que possui 79 prótons em seu núcleo. Os elementos químicos que encontramos na Terra e em todo o universo têm uma origem fascinante, que se conecta diretamente com os processos que ocorrem no interior das estrelas. A formação de elementos é um processo que envolve reações nucleares, onde núcleos atômicos se fundem ou se dividem para formar novos elementos. Quando falamos sobre a origem dos elementos, estamos falando de dois processos principais: a nucleossíntese primordial e a nucleossíntese estelar. A nucleossíntese primordial ocorreu nos primeiros minutos após o Big Bang e foi responsável pela formação dos elementos mais leves, como o hidrogênio e o hélio. Já a nucleossíntese estelar ocorre no interior das estrelas e é responsável pela formação de elementos mais pesados. A nucleossíntese estelar é um processo complexo que ocorre em diferentes estágios da vida de uma estrela e pode resultar na formação de elementos como carbono, nitrogênio, oxigênio e muitos outros. Quando uma estrela massiva atinge o final de sua vida, ela explode em uma supernova, liberando uma enorme quantidade de energia e dispersando esses elementos no espaço. Além disso, há evidências de que elementos mais pesados, como o ouro, podem ser formados durante eventos extremos, como a colisão de estrelas de nêutrons. Esses elementos são então espalhados pelo universo e eventualmente se integram em planetas em formação, como a Terra. A tabela periódica é um tesouro de elementos, cada um com suas próprias propriedades únicas e fascinantes. À medida que avançamos na tabela, encontramos os elementos mais pesados, com seus núcleos densos e ricos em prótons. Mas como esses elementos mais pesados são formados? Como discutimos anteriormente, a nucleossíntese estelar no interior das estrelas é responsável pela formação de muitos dos elementos que conhecemos. No entanto, para elementos mais pesados, como o ouro, platina e urânio, processos mais extremos são necessários. Uma das formas pela qual esses elementos mais pesados podem ser formados é através de explosões de supernova, eventos cataclísmicos que ocorrem quando uma estrela massiva atinge o final de sua vida. Durante uma supernova, a estrela libera uma quantidade imensa de energia, possibilitando a fusão de núcleos atômicos e a formação de elementos mais pesados. Outra forma pela qual elementos mais pesados podem ser formados é através da colisão de estrelas de nêutrons. Essas colisões são eventos raros e extremamente violentos que podem produzir grandes quantidades de ouro, platina e outros elementos pesados em questão de segundos. Esses elementos são então espalhados pelo universo, onde podem se integrar em planetas e outros corpos celestes. Os elementos mais pesados são cruciais para a nossa existência. Como o ferro e o cobre são essenciais para a vida, desempenhando papéis fundamentais em processos biológicos. Para entender verdadeiramente a origem dos elementos mais pesados, devemos explorar os fenômenos mais extremos do universo. Um desses fenômenos é a colisão de estrelas de nêutrons, que são os remanescentes superdensos de estrelas que explodiram em supernovas. As estrelas de nêutrons são tão densas que uma colher de chá de sua matéria pesaria bilhões de toneladas na Terra.
Quando duas dessas estrelas colidem, elas liberam uma quantidade imensa de energia, criando as condições perfeitas para a formação de elementos mais pesados. Durante uma colisão de estrelas de nêutrons, a fusão de núcleos atômicos pode ocorrer em uma escala sem precedentes, levando à formação de elementos como ouro, platina e muitos outros. Esse processo é conhecido como processo R, onde R se refere a rápido, pois ocorre em um período de tempo extremamente curto. Após a colisão, os elementos recém-formados são lançados no espaço, onde podem eventualmente se integrar em nuvens de gás e poeira, que darão origem a novas estrelas, planetas e até mesmo vida. Isso significa que, de certa forma, todos nós somos feitos de estrelas. As colisões de estrelas de nêutrons são eventos raros e espetaculares que desempenham um papel fundamental na formação do universo como o conhecemos. Elas são um testemunho da incrível capacidade do universo de criar beleza e complexidade a partir da violência e do caos. Após a formação de elementos mais pesados em eventos cataclísmicos no universo, como explosões de supernovas e colisões de estrelas de nêutrons, esses elementos precisam de uma maneira de chegar à Terra. Vamos explorar como esses elementos fizeram essa incrível jornada cósmica até o nosso planeta. Quando esses elementos são lançados no espaço, eles se misturam com nuvens de gás e poeira, formando novas estrelas e planetas. É importante notar que, durante a formação do Sistema Solar, há cerca de 4,6 bilhões de anos, esses elementos já estavam presentes na nebulosa protossolar, o disco de gás e poeira que deu origem ao Sol e os planetas. À medida que os planetas se formavam, esses elementos pesados foram incorporados em suas composições. No caso da Terra, esses elementos se tornaram fundamentais para a formação da crosta terrestre, dos oceanos e da atmosfera. Eles também desempenham um papel crucial na origem e na manutenção da vida no nosso planeta. O ouro, por exemplo, é um elemento que chegou à Terra através de meteoritos e outros corpos celestes que colidiram com o planeta. Essas colisões ocorreram principalmente durante o período de intenso bombardeio que o Sistema Solar experimentou em seus primeiros milhões de anos de existência. Portanto, a presença de elementos pesados na Terra é resultado de uma série de eventos astronômicos incríveis que ocorreram ao longo de bilhões de anos. Esses elementos são a base de muitos aspectos da nossa vida cotidiana, desde a tecnologia que usamos até o próprio planeta em que vivemos. Neste vídeo, exploramos a origem fascinante dos elementos mais pesados do universo, desde as estrelas e supernovas até as colisões de estrelas de nêutrons, e como esses elementos chegaram à Terra e se tornaram fundamentais para a nossa existência. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, compartilhe com amigos e familiares e se inscreva em nosso canal para não perder os próximos conteúdos.